você que nos acompanha. Esse é mais um episódio do podcast Cuidadores de Esperança. E nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, Ana Caroline e a Denise. E hoje o tema do nosso podcast é Cuidadores de Esperança por um olhar digno às pessoas com deficiência. Então nós vamos falar de inclusão. Vamos falar de inclusão, vamos falar de acessibilidade, vamos falar de cuidado integral para com as pessoas com deficiência. Porque às vezes a gente fala de cuidado integral, mas pensa em outras pessoas. Mas aqui a gente está trazendo assim, realidades específicas para a gente ter um olhar assim, um pouquinho mais integral também para as pessoas com deficiência, né? Então, assim, queria pedir para vocês se apresentarem, dizerem o que vocês fazem, de onde vocês vieram, é a missão de vocês no mundo, o que vocês também estão aí fazendo de bonito para as pessoas, para a gente compartilhar com quem nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês, dividir a mesa com vocês, para falar desse assunto tão importante, né? Então, eu sou Ana Caroline, sou vizinha de vocês aqui, sou de São José dos Pinhais, onde eu atuo como psicóloga clínica, né? É a minha formação, é dentro da psicologia. E dentro da psicologia, hoje em dia, eu faço clínica com as mães de crianças com deficiência, né? Cheguei nesse lugar, mas vim do cuidado da criança, né? Então, atendi durante 8 anos aí as crianças, fiz acompanhamentos com elas, né? Especialmente com questões de transtorno do neurodesenvolvimento. E nessa caminhada, me deparei com o olhar materno, né? O olhar da mãe que fica ali na recepção, angustiada, tentando fazer um malabarismo, né? Com cuidar da criança, conseguir dinheiro, conseguir vagas, né? E dúvidas, angústias. E como eu era psicóloga, né? Sou psicóloga, mas era psicóloga de uma instituição específica, eu era indicada para falar com essas mães. E nessa fala eu me deparei com um olhar que não era visto, não era acolhido. Era sempre a pessoa que recebia informações, recebia demandas, mas ninguém parava para ouvir o que essa mãe estava passando, o que ela estava entendendo desse momento, desse diagnóstico que foi dado para essa criança, se foi dado um diagnóstico, se estava em investigação, enfim. E isso me fez buscar, né, onde estavam as informações sobre cuidado materno de mães com crianças atípicas. E eu fui para o mestrado estudar isso, então. E daí no mestrado eu consegui trabalhar, né, com pessoas profissionais que já vinham tendo esse cuidado com a parte emocional do desenvolvimento da mulher, que virou mãe atípica, né, e a gente desenvolveu um projeto ali para fazer o acolhimento dessas mães. Então, eu defendi em 2019 essa pesquisa e voltei para o consultório. Mas eu estava diferente, né, no consultório. Eu tinha as crianças, mas eu queria as mães, né? Então, timidamente, eu fui começando a fazer grupos para essas mães poderem ter um lugar de pertencimento, um lugar de acolhimento, um lugar de encontro. E formar uma rede, né? Uma rede de mães. E daí o negócio foi aumentando, as pessoas foram se identificando, veio a pandemia, a gente foi para o online. Nesse meio tempo eu criei o Ombro Amigo, que tem a proposta, né, de ser esse acolhimento, esse lugar. Além do acolhimento, trazer informação, porque eu acho que as duas coisas andam de mãos dadas, né? A informação certa traz muito alívio, traz muito direcionamento. Mas a gente tem que associar isso ao acolhimento das emoções, dos sentimentos, né? E desde ali 2019 para cá, eu venho trabalhando, né, nesse foco. Fui fazendo uma transição de carreira, deixando as crianças, acolhendo as mães. Então, hoje meu trabalho é com essas mães. Faço alguns trabalhos voluntários em ONG. Tem uma ONG que eu atendo aqui na região metropolitana. Também no consultório são as mães. E as demandas que essas mães trazem me tocam. Foi aí que eu encontrei também a Diocese de São José dos Pinhais. Porque uma das questões que as mães traziam é: vou levar meu filho para catequese? E como é que vai ser? Porque elas tinham a experiência da escola, né? Dos desafios da escola, nessa inclusão, nesse receber as crianças. E isso foi ficando em mim, né? Poxa, mas eu sou católica, né? Sei o quão importante esse processo de estar na missa, de participar, enfim. E fui me aproximando, né, de pessoas ali da Diocese. E hoje sou parceira, então, da Diocese de São José dos Pinhais, no projeto da Catequese Inclusiva. Então, a gente tem aí feito formações desde fevereiro com os catequistas da Diocese, tanto pensando na sensibilização deles, né, nessa abertura, nesse novo olhar que a gente
quer construir, quanto na parte informativa, né? Para que eles se sintam substanciados, né? Apoiados também para receber, para fazer adaptações, enfim. Então, essa é um pouquinho aí do meu cenário que me traz aqui hoje com vocês. Que legal. Eu adorei saber dessa trajetória. Eu acho que assim, eu não conhecia alguém ainda que trabalhava com as mães de pessoas com deficiência, que fez um processo junto, que se percebeu assim como alguém que podia ajudar essas mães a terem também um olhar diferente para si, eu acredito, né, para si e também para as pessoas com quem elas convivem e como elas podem ajudar também outras mães a fazer esse processo. Que legal. Vamos saber mais um pouquinho desse grupo, dessa rede de apoio, desses projetos que você trabalha. Mas agora vamos ouvir a Denise. Denise, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou a Denise, né? Então eu sou uma pessoa curitibana, sou daqui mesmo. Sou uma pessoa com deficiência física congênita, né? Então eu já nasci com essa condição. Então não se sabe ao certo qual é a origem, se é por questão, né, genética, ou se foi porque minha mãe descobriu durante um raio-x que estava grávida, né? Então tem todo esse contexto. Sempre percebi esses gaps, né, em relação às deficiências e à questão da inclusão, por ser uma pessoa com deficiência, né? Então, passei toda a minha vida tendo muitas dificuldades, né, de inclusão, tanto escolar quanto na faculdade, no trabalho, e acabei, né, me interessando muito para esse processo de acessibilidade e inclusão. E, então, resolvi trabalhar com isso, né? Trabalhava na área do turismo, né, pensando na área de lazer para pessoas com deficiência. E acabei migrando de carreira por conta da pandemia também, né? Fui fazendo essa migração porque tudo parou, né? Durante a pandemia e eu me vi ali sem chão, sem ter um propósito ali. Mas eu queria continuar trabalhando com esse processo de inclusão e acessibilidade. E aí eu recebi a oportunidade de vir aqui para a PUC. E aí comecei no recrutamento e seleção. E aí a gente tinha a questão, né, de contratação de pessoas com deficiência. E aí eu abracei essa causa e falei, não, eu quero trabalhar com essas pessoas, eu quero fazer o processo de contratação dessas pessoas. Até porque a gente sabe, né, que o contexto social onde as pessoas com deficiência estão inseridas é um contexto muito difícil, né, é muito complexo. Então as pessoas não têm, às vezes, nem acesso à educação. Então, quem dirá a um mercado de trabalho, né, que seja equitativo, que realmente remunere de maneira adequada. Então, esse processo foi muito bom para mim. Estou há 4 anos no grupo. Hoje faço parte do corporativo, né? Então, agora não trabalho só com a captação de pessoas com deficiência, mas também o desenvolvimento dessas pessoas dentro da instituição. Então, o nosso cuidado é um olhar diferenciado. Né? Então, é um olhar de que a gente precisa entender o contexto social, às vezes até o socioeconômico dessa pessoa, em contexto de vida que essa pessoa vive, e a gente poder potencializar esses talentos aqui dentro, né? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm muito potencial, mas que não é olhado para elas, né? Então, toda a questão de acessibilidade, de infraestrutura, né? Tecnologia assistida, questão de comunicação, né? Então, libras, né? Materiais legendados. Então, a gente também tem esse olhar, né, de cuidado, né, para essa pessoa poder entrar e se sentir pertencente ao lugar. E aí também o letramento e a sensibilização dos colaboradores e das equipes, né, para que eles também compreendam esse processo de inclusão, né, ter essa escutativa, né, mais sensibilidade, como você trouxe, né. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas com um cuidado diferenciado, né. Então, esse cuidado não tem nada de especial, né, e muito pelo contrário, é um olhar equitativo para que elas possam realmente se desenvolver e se tornarem profissionais, né, muito mais capacitados. Que legal, Denise, adorei saber. Adorei saber, assim, da sua trajetória, da sua transição de carreira, que começa a ter um olhar, assim, um pouquinho... a pandemia e tal, o turismo não está muito legal agora no momento. O que é que eu posso fazer para poder também ajudar outras pessoas nesse processo, né? Porque a pandemia a gente sabe que foi difícil em muitos aspectos para muitas pessoas. Então, assim, é você se reinventar, né? Reinventar também a própria carreira nesse contexto é um desafio. E, assim... um pouquinho do projeto Ecos de Proteção, para quem está nos acompanhando. O projeto Ecos de Proteção nasceu da necessidade da gente falar de temas de cuidado integral dentro da igreja, para público de igreja. Então, quem está nos escutando e nos vendo são catequistas, são lideranças, são pessoas que geralmente estão inseridas em alguma pastoral e que a gente quer que tenham um olhar assim, um pouco mais sensível para algumas realidades. Então, assim, a Diocese de São José dos Pinhais é um diferencial por ter
a Ana Caroline. Mas quantas dioceses no Brasil, quantos regionais, quantas paróquias, quantas comunidades, quantas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho não têm essa visão ampla e essa visão de possibilidades para as pessoas com deficiência. Então, a gente deu um nome assim para esse podcast, para uma série de conteúdos que a gente está produzindo, chamando de Cuidadores de Esperança, porque a gente quer falar de esperança e a gente quer falar também do Jubileu da Esperança, que está acontecendo ainda até janeiro de 2025 em Roma. Então, assim, para vocês, o que é falar de esperança para pessoas com deficiência? A gente está falando de uma forma bem geral, depois a gente vai aprofundar um pouquinho na sua realidade, lá com as mães daquelas crianças, às vezes nem crianças, adolescentes, já pessoas adultas. Como que é o seu olhar de esperança para essa realidade? Assim, como é que você vê as possibilidades? Eu vejo muito como pontes para eles fazerem parte desse mundo, né? Pelo menos acho que foi uma das coisas que me motivou a também ir para esse trabalho, fazer essas alianças, é justamente essa ponte, porque a queixa, né, que chegava para mim era o estar de fora, o não ter o pertencimento, não ter um acolhimento, né, de um lugar, pensando, né, na igreja, que se esperava isso, né? Então, eu vejo muito essa esperança no sentido de a gente construir uma ponte para trazer e para que eles possam daí ir criando o seu lugar. Criando laços, né? Criando laços, se sentindo pertencente. Uma das grandes questões das famílias é a falta de rede de apoio, né? Então, de repente, é uma oportunidade de eu ter uma rede de apoio que vai querer saber quem eu sou, como eu estou, se eu dormir bem, se eu dormir mal, né? Vai conseguir me ajudar a ver uma habilidade no meu filho que, às vezes, eu, mãe, ali, envolvida com tantas cobranças e medos e incertezas e inseguranças, não consigo ver, mas, de repente, ali, naquele convívio, eles me falam, ele começa a se interessar por música e começa a surgir uma habilidade, uma possibilidade dele estar com pessoas que vão incentivá-lo, enfim, né? Então, eu vejo muito esse movimento mesmo da gente construir e mostrando esse caminhozinho, né? Interligar tanto para o lado das famílias virem, como de quem já está na igreja poder abrir, né, esse espaço e falar, a gente está aqui, pode vir, né? A gente talvez não saiba algumas coisas, mas a gente vai poder aprender junto. Legal, legal esse olhar de fazer com que as pessoas se sintam também construtores de pontes para acolher. Acho que o ponto-chave é a acolhida, né? É a sensibilização, né? Eu acho que quando a gente fala dessa esperança, a gente ter, de fato, um espaço inclusivo. Né? Às vezes, a gente sabe que nem tudo é perfeito. A gente não vai ter todos os processos extremamente completos, né? Mas quando a gente tem a vontade de fazer, isso já é um passo, né? Você vê isso no mercado de trabalho, evoluções de esperança dentro do processo? Vejo muito, assim. Eu acho que o próprio Grupo Marista, né, principalmente a universidade, aqui a PUC, também tem esse conceito católico. Então, a gente tem um valor social do cuidado, né, principalmente de questões de vulnerabilidade social. Então, a gente, além de cuidado com o desenvolvimento dos nossos profissionais, a gente também tem esse cuidado com o social. Né? Então, desenvolver talentos que estão na comunidade, né? Então, quando a gente pensa na questão social de pessoas com deficiência, elas também estão inseridas nesse contexto de vulnerabilidade, né, da comunidade. Então, às vezes não tem acesso, né, ao ônibus que tenha uma acessibilidade, né? Então, como que ela vai chegar na igreja? Como que ela vai chegar no mercado? Como que ela vai chegar no trabalho? Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de que às vezes aquela mãe não está levando o filho para aquele momento, né, para aquele espaço, porque não tem espaço para ela chegar até lá, né? Então, acho que esse olhar de esperança é a gente olhar para isso com mais cuidado. Então, eu tenho muito essa percepção pessoal, né? Então, minha mãe é muito católica, ela sempre me levou, né, na catequese e tudo mais. E se tinha esse contexto de que pessoa com deficiência, né, não tem como, não dá para incluir, não tem como participar. Então, eu participava de coral quando era criança. Tinha todo esse acolhimento por parte da comunidade. E quando a gente fala da rede de apoio que a comunidade traz, eu acho que vem muito esse contexto de qual é o suporte que essa família está recebendo, né? Na maioria das vezes, as mães atípicas acabam sendo até mães solos, porque o pai não está presente, não está apoiando, mas né? 70% delas, né, tem os Exato. dados que passam que quando vem o diagnóstico, né, em torno de 70% das famílias são desfeitas e fica a mãe cuidando da criança, Fica né? com aquele papel, né, de cuidadora integral. Então,
como a gente vai dar esse suporte para essa mãe, né? Então, também tem o pré-julgamento, né, social, de que, é frescura, não tem porquê, né, se preocupar dessa forma. E não, a gente precisa olhar para isso, né, para o desenvolvimento dessas crianças. E quando a gente fala do âmbito profissional é da mesma forma, porque a gente fala muito hoje, né, do cuidado da criança atípica, da criança com deficiência, mas essa criança vai crescer. Essa criança vai se tornar um adolescente, um adulto. Um adulto, um jovem. E é onde chegam os abismos, né? Que aí porque tem não essa tem segregação. não tem serviços para a idade deles, né? Não tem nada profissionalizante, muitas vezes. Não tem grupos de convivência, lazer, que era Não uma tem questão lazer, que você não né? tem apoio. A gente vai falar um pouquinho de políticas públicas, de acessibilidade. No próximo bloco, guardem aí, a gente vai dar uma respiradinha, tomar uma água. Você também pode ir lá tomar sua água, pegar o seu caderno para anotar, porque a gente vai trazer dicas super importantes. Até já! Que conversa maravilhosa! A gente já começou com tudo, com assim os corações já aquecidos e a gente já está aqui falando de outras coisas, mas queremos que você participe dessa conversa. E agora a gente vai falar de algo muito importante, que é a política pública. Como é que vocês veem a realidade hoje no Brasil de políticas públicas, de acessibilidade? Como é que o Brasil tem enfrentado hoje essas realidades assim? Olha, a gente precisa olhar para as pessoas com deficiência com um olhar inclusivo, acolhedor. Como é que vocês veem essa realidade hoje? A partir da realidade de vocês. A Denise como PCD, a Denise como alguém que está ali na área profissional dela, também trabalhando para que isso seja potencializado. Como é que você vê, Denise? Eu acho que é um processo ainda de formiguinha, né? Ainda está caminhando de uma forma muito lenta, mas a gente está tendo grandes avanços, né? Então, nos últimos anos, a gente conseguiu o enquadramento de algumas deficiências que não eram consideradas, né? Então, a deficiência monocular, né? Visual monocular, a deficiência auditiva unilateral, a fibromialgia, né? Então, a gente tem tido grandes avanços. Mas quando a gente fala de política pública, é importante a gente pensar em anos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015, né? Então, gente, Nossa, é 10 anos. 10 anos. Né? Eu já tô com 28, né? Então, o quão tardio foi esse processo, né? De ter uma robustez legislativa no Brasil. E quando a gente fala, né, de 2015, é sempre importante a gente enfatizar que a lei ser estabelecida é uma coisa, a prática é outra. É um abismo, né? É um abismo gigantesco. E quando a gente fala, principalmente, né, das mães atípicas, das pessoas com deficiência sendo inseridas no mercado de trabalho, hoje a gente, claro, tem a lei de cotas, que é de 1991, que tem esse reforço de contratação, mas ainda é muito cotista, né? Então, precisa contratar para não levar multa, né? E o processo tem que ser diferenciado. Já ouvi esse discurso algumas vezes, viu? Não, tem muitas empresas que só pensam nisso. Então, acho que a gente tem que mudar também esse cenário, essa mudança de cultura mesmo, dentro das instituições, né? Isso todas as instituições, seja elas mercado de trabalho, sociais, comunidades de lazer, escolas principalmente, porque não é só colocar a pessoa lá, né? A gente precisa pensar em como essa pessoa está se sentindo nesse espaço. Ela tem todas as adaptações necessárias para ela conseguir se desenvolver, né, e entregar o que ela precisa entregar, né, seja no âmbito escolar, ou no âmbito profissional, ou no âmbito do lazer, espiritual. Então, a gente precisa pensar nesse contexto. E, nesse momento, eu vejo ainda que está caminhando no Brasil ainda esse processo, né? Então, acho que diversidade e inclusão tem se tornado uma pauta muito forte no Brasil, né? Eu fico muito feliz com esse movimento, que a gente não deixou morrer essa pauta, mas eu acho que ainda tem um processo ainda muito árduo pela frente, né? Que a gente tem feito a nossa parte, mas que precisa continuar. E a gente precisa da comunidade, né? Que é a pessoa sem deficiência nos apoiando nesse processo, né? Porque só o PCD sozinho ele não vai conseguir fazer esse movimento. Até porque se a gente for ver muitas das movimentações para as políticas públicas, para as leis, elas nascem de alguém que tem aquela condição, de um familiar que tem aquela condição, então que vai lá e faz todo um caminho, né? Muitas vezes até solitário nessa luta, né? Ou vai ter que criando redes, né? Entre o sistema, então a gente fica dentro de uma bolha.
Total, assim. Né, E eu nessa acho parte. que esse movimento político, principalmente falando da legislação, ele só acontece quando é uma pessoa com deficiência entrando nesse meio, né? Então, acho que a gente potencializar as pessoas com deficiência para que elas tenham esse poder, né, de estudar, de enfrentar e de entrar nesse meio legislativo, ou quando uma pessoa, né, sofre um acidente, tem, né, um filho, ou a própria pessoa, né, algum parente muito próximo que acaba tendo essa condição. Sim. E aí passa a se sensibilizar. Então, quando a gente vê hoje, todas as legislações que a gente tem no Brasil foi por mães atípicas, foi por uma pessoa com deficiência, foi por uma pessoa com deficiência visual, auditiva, que tem feito essa sensibilização. E uma política que eu acho muito legal a gente citar é a questão das redes sociais. Né? Então, hoje a gente tem um movimento de usar tudo legendado dentro das redes sociais. E os influencers, né, essa nova geração, tem feito muito esse movimento. E muita gente fica, nossa, mas por que legenda, né? Acho que é pra gente poder ver o vídeo sem som, né, ali no trabalho, né, no momento que não é pra estar vendo o vídeo. E a realidade é que não, que esse movimento veio pra atender a comunidade surda, né? Então, colocar libras em todos os materiais é muito difícil. Mas se a gente pôr a legenda, a gente já está abrangendo. E quando a gente fala de público, a gente tem que falar de números, né? Porque, infelizmente, a questão financeira pega muito também. E quando a gente fala de números, hoje a comunidade surda no Brasil são mais de 10 milhões de pessoas, né? Então, falando de 10 milhões de pessoas tendo acesso àquele influencer, tendo acesso àquele conteúdo. E isso, logo, vai gerar mais engajamento e mais financeiro para essas pessoas também. Então, tem todo esse contato também político, né, da gente fazer esse movimento. E a gente tá tendo muitos influencers PCDs também, né? Então, eu acho que é muito legal a gente trazer esse movimento também, né, de que essa pauta legislativa, esse cuidado com a política pública, ele vem de diversos meios, né? Então, às vezes, não é só entrando na política, mas a gente falando e fomentando o assunto já é um movimento muito bacana. Antes da Ana Caroline falar um pouquinho do contexto dela, queria contar uma experiência bem breve. Eu fui com uma amiga, que eu contei pra vocês, que eu tenho uma amiga cadeirante, a irmã Natividade, um beijo, Nath. A gente foi uma vez numa loja de roupas e ela queria experimentar uma roupa. E aí, assim, só pra complementar um pouquinho, diz que a pessoa com deficiência, ela dá esse passo e ela faz a gente enxergar coisas. E aí, chegamos lá e falamos pra atendente da loja que a gente queria experimentar aquela roupa e quando a gente viu o banheiro de pessoas com deficiência, estava cheio de caixas. Cheio. Fizeram de depósito. Fizeram de depósito. Aí ela disse, não, eu quero continuar, quero experimentar a roupa, eu espero vocês tirarem tudo. E eles foram lá, tiraram tudo. Assim, pra mim foi muito impactante, foi uma das primeiras experiências que eu tive com ela, assim, onde ela se impôs e ela disse assim, não, eu tenho direito a isso, então eu quero experimentar a minha roupa. E aí eles foram lá tirar. Eu acho que para eles também foi muito para os atendentes de loja, né? Exato. Não é a gente sabe, quem trabalha no mercado assim com atendimento ao público, nem sempre é ele que faz ou ele que quer fazer as coisas, mas vem de cima, né? Então, para eles ficaram meio assustados, assim, será que a gente faz, não faz? Mas ela se impôs, e aí todas as vezes que a gente já ia na loja, eu já ia antes e já perguntava como é que estava e tal. Então, foi criando uma cultura entre a gente, assim. E, assim, só para ilustrar um pouquinho de como me impactou conhecer, conviver e ter esse tipo de realidade, assim, no dia a dia, com uma pessoa que convivia comigo diretamente, né? Na sua realidade, as políticas públicas, as mães, os grupos, na catequese também, acho que entra. As mães, algumas das mães, né, elas já se apresentam como mães barraqueiras, né? Ai, meu Deus! É real. Nossa! Por quê? Porque tem a lei. Mas para a lei virar a prática, para a lei ser efetivada ali, nem sempre é um caminho fácil. Então, a gente tem... Por isso que eu falei que a gente tem um abismo, Sim. né? Então, por exemplo, o autismo é uma das condições que tem uma lei, né, muito específica, que já remete também à lei das pessoas com deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porém, muito do que está lá não é realizado na prática. Então, isso gera um cansaço, um esgotamento, um mal-estar e, em algumas situações, até uma certa desistência. Porque é tanta luta, é tanta briga, né? Então, elas trazem, assim, até esse termo de barraqueiras, porque, às vezes, as coisas têm que ser vencidas no grito e elas têm que estar muito informadas
do que está acontecendo, da lei, né? Então, é muito comum a gente orientar as mães. Você conhece essa lei? Ó, é essa lei, esse parágrafo. Então, agora você pode ir lá na escola e estar amparada por isso, porque senão é feito todo um discurso, né? É um movimento, assim, ao invés de inclusivo, ele é exclusivo, né? Então, ai, mas aqui, você tem certeza que essa escola atende? Acho que não. Né? E a escola tem que estar preparada, né? Pelo Tem que ter menos esse é a movimento. lei, né? Não tem mais a opção de não ser uma escola Inclusiva. inclusiva, né? Não existe mais na educação essa opção, né? Então, é geralmente muito no grito, né? Até a questão, por exemplo, eu acho que não sei se a gente vai falar mais pra frente, mas das deficiências invisíveis, né? Então, tem lá, geralmente, o símbolo do autismo nas filas. Mas para eu explicar que sim, é autista, que não é uma birra, não é mau comportamento, não é outra coisa, às vezes vai um desgaste, vai uma cena, né? Então, acaba sendo muito desgastante para as mães. Em questão do ambiente da catequese, né? Uma das coisas que me motivou também a fazer essas alianças foram alguns discursos que eu recebia, né? Que, eu fui fazer a inscrição da catequese, mas falaram que para o meu filho não dá, né? Que o meu filho não tem como fazer. Não, ele tem como fazer, né? Vai ser diferente, né? Vai ser diferente, mas esse espaço também é dele, né? Então, eu acho que tem ainda esse gap muito grande da prática, né? A lei... tem leis, são muito bonitas, tem coisas para melhorar, com certeza, né? Sempre tem para melhorar, porém, trazer isso para a prática é um dos nossos grandes desafios, porque daí envolve, né, o ser humano, a sua desconstrução, a sua reconstrução, né, o seu entendimento, a sua disponibilidade de não ser o certo em tudo, né, de fazer diferente, de não passar uma linha base, né? Eu achei muito legal. Né? Abrir a mente. Porque às vezes, principalmente na catequese, né? É 1 hora, ler capítulo, comentar e seguir, né? E quando a gente fala de uma criança autista, o que é muito lúdico, que tem muita metáfora, né? Não fica claro. Então, ele tem que usar outros mecanismos. Então, como é que vai fazer isso? É trabalhoso. A gente sabe que dá trabalho, então a gente precisa ter esse movimento. Também a gente pode se perguntar quantos catequistas com deficientes a gente conhece. Catequistas autistas, pessoas, lideranças de comunidade com deficiência. Então, é toda uma lógica que deve ser repensada. Né? Dar protagonismo para essas pessoas, para poderem também... ajudarem outras pessoas que vão aí chegar na comunidade. É o convívio, né? Que tem o direito, que tem também essa dinâmica de fé na família. E às vezes a família, de fato, deixa de fora porque se limita ali a participação da missa que a pessoa... E olha lá. Porque muitas igrejas não são acessíveis, né? Não tem acessibilidade e às vezes... Dependendo da condição da pessoa, né? Por exemplo, no autismo, a gente vai pensar no barulho, no tempo... A microfonia, né? Então, tem a questão do som ali, a questão do espera, tá entendendo o que está acontecendo ou não, a necessidade de se movimentar, e eu tenho que ficar sentadinho, né? E as deficiências invisíveis, né? Pensando no autismo em especial, é muito confundido com mau comportamento, malcriação, né? Então, não é incomum ser acompanhado por olhares de julgamento, negativos, né? Tipo, essa criança não para. Né? Mas nesse sentido, vocês acham que a gente tem um momento especial para as pessoas com autismo? Uma missa, talvez, única na comunidade? Assim, tal horário é essa missa com essa finalidade. Vocês acham que seria uma coisa interessante de ter? Ou o mais importante é que elas sejam incluídas dentro da realidade da comunidade como ela está hoje? O mais importante é a segunda opção, né? E eu acredito que isso seja o nosso objetivo final. No entanto, isso é uma construção, né? Então, hoje, o que a gente tem de movimentos são as missas inclusivas, né? Então, na Diocese, nós temos algumas comunidades, em São José, acho que na Diocese de Curitiba também tem algumas comunidades que têm uma missa por mês, né? Então, lá a gente tem a missa azul. Algumas comunidades fazem, que daí é uma missa adaptada, tem uma sala que é preparada como uma sala de suporte, né, de apoio, caso tenha alguma crise, a criança precisa se regular. Os brigadistas têm
um pack que a gente fala, né? Um crachá com os símbolos de banheiro, sair, pausa, água, para a criança sinalizar. A missa tende a ser mais objetiva, o som é diferenciado, então a gente só tem o violão, não tem sineta, né? Então tem algumas preparações diferentes. Geralmente quem faz a leitura são autistas ou seus familiares, então eles são colocados, né, nessas posições, né, dentro da celebração. Eu entendo isso como um movimento, talvez, pedagógico. Sim. Né? De, assim, é um primeiro momento De começar. né? É o que foi possível agora, né? Pra gente resgatar essas famílias que muitas vezes só vão na missa nessa condição, porque é a que o filho dá conta. Ou às vezes deixa de ir, né? Sim. Uhum. Simplesmente não vai. E é uma missa que as crianças, elas vão ficar andando, ninguém vai falar nada. Às vezes Ninguém vai ter vai alguns julgar. barulhos estranhos, diferentes, e todo mundo, tudo certo. A leitura vai ser feita em outro ritmo. Tem uma pessoal da comunidade surda que participa, então sempre tem intérprete nessa missa, né? As leituras já foram feitas por surdos, né? Já teve uma vez um padre surdo que foi fazer a missa, então tinha um intérprete para nós, ouvintes. Então ela vai trazendo algumas experiências para a comunidade, quebrando esse paradigma conhecido, né? E se sensibilizando às outras necessidades, enfim, o que a gente pode conviver. Mas com certeza, a longo prazo, o interessante é que elas possam ir em qualquer missa, né? Em qualquer celebração que esteja minimamente, né, preparada ali para acolhê-las. Mas é uma construção. Eu acho que é um movimento também de sensibilizar a comunidade da igreja, agora falando, né, Sim. dos ministros, né, da comunidade que realiza a missa, a celebração. Porque, por exemplo, será que não dá para diminuir um pouquinho a microfonia? Né? Será que não dá para fazer só com o violão? Para ser até algo mais gostoso, né? Mais intimista, né? As palmas, ao invés de ser a palma comum, ser a de libras, né? Para evitar tanto barulho. Porque a gente também tem os idosos, né? E que a gente também precisa ter esse cuidado integral com essas pessoas. Sim. Então, a gente estaria inserindo muito mais pessoas nesse processo, né? E quando a gente fala de acessibilidade para um cadeirante, por exemplo, o cadeirante ele também vai ser um idoso, também vai ser, né? Uma pessoa gestante, às vezes, que velha. precisa, alguém tá com o pé quebrado, Exatamente. enfim, né? Tem várias possibilidades, né? Então, quando a gente fala do PCD, é importante a gente trazer esse contexto geral, né? E aí, essas adaptações são coisas tão pequenas e que, às vezes, é aquela rigidez, né? De, não é assim, sempre foi desse jeito, né? Então, essa mente aberta também é importante, né? Porque, às vezes, aquela família inteira deixa de frequentar aquele ambiente porque aquele parente, né? Aquele filho não é acolhido. Né? Então, a gente está afastando a comunidade da igreja. Então, a gente também precisa trazer eles para perto, Esse resgate, né? Vamos fazer um pequeno intervalo. A conversa está muito boa, mas a gente vai começar também a trazer dicas práticas no próximo bloco de como que a gente pode agir para fazer com que essa diferença aconteça no dia a dia da gente. Até mais. Tomar seu cafezinho aí. Vamos falar agora de inspiração, de dicas práticas e simples que a gente pode já começar a colocar em prática hoje, na nossa comunidade, aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho também, né? Então vamos falar de dicas práticas. O que vocês dizem assim? A gente tem já comentado um pouquinho do que pode ser feito, do tempo que demora, às vezes, para fazer uma mudança numa comunidade, colocar uma rampa, ter um lugar assim um pouco mais confortável, uma missa adaptada, ou alguém que também está lá para ajudar e compartilhar também da convivência com a pessoa na comunidade, no trabalho. Mas dicas práticas, assim, olha, hoje eu quero ter um olhar diferente e ter uma atitude diferente. Sei que conheço alguém com deficiência, uma pessoa com deficiência no meu trabalho, na minha comunidade, o que eu posso fazer já para começar a fazer a diferença na vida dessa pessoa e trazer ela mais para perto? Ó. Primeira coisa, escutativa. Eu acho que é você ter esse olhar de se colocar no papel do outro, né? Então, acho que primeiro ouvir, ter essa escutativa é o principal. Porque a gente tem muito costume de presumir o que aquela pessoa necessita, né, Ana? É muito comum isso. Então, mas a mãe autista, ela precisa disso. O filho atípico é assim. Não, porque o cadeirante, ele vai precisar que eu empurre ele, né? Que vá lá empurrar a cadeira. A pessoa com deficiência visual quer que eu cate ela e leve até o banco, o primeiro banco
da missa. E às vezes a pessoa quer ficar no fundo, né? Então, às vezes a pessoa não precisa daquilo que você está presumindo. Então, escute, né? Pergunte primeiro. Eu acho que é o primeiro passo, né? Estar disposto a ouvir a pessoa com deficiência ou, né, os pais daquela pessoa para entender de fato qual que é a necessidade que ela precisa. Acho que juntinho com isso é o não ter medo do não saber, do diferente, porque às vezes a gente congela, a gente não faz porque a gente acha que deveria saber, acha que vai fazer errado, acha que vai ser uma ofensa perguntar. E não é uma ofensa perguntar, né? Ou então se informar de vários outros lugares e achar que sabe. Sim. E aí, né? às vezes nem conversou direito com a pessoa, não sabe como é que é. Né? Então, ter essa disponibilidade. Às vezes vai fazer uma pequena alteração. As alterações costumam ser bem menores do que as pessoas imaginam que precisaria ser. É muito mais simples, mas parece que a gente fica tão travado nesse receio de mudar uma coisinha, de se dispor, do não saber, que a gente não faz daí. E não é esse o caminho, né? Eu vejo, pelo menos nas famílias, elas sempre me trazem assim o discurso. Ai, fulano não sabia sobre alguma coisa do meu filho, enfim. Mas ele perguntou, falou que ia pesquisar, me pediu uma indicação. Isso é muito mais rico do que eu achar que sei não fazer nada, né? Ou do que eu ficar, enfim, não me envolvendo com aquela situação, né? Mais vale eu não saber e assumir esse não saber como uma porta para eu conhecer, para eu entender aquela situação, do que eu ficar trancada, né, nos meus preconceitos, né, nas minhas limitações também. Então, eu vejo que às vezes tem muita ansiedade quando a gente vai receber alguém que tem um funcionamento diferente, porque se alguma coisa acontecer e se não tiver um profissional preparado, a gente vai achar um jeito de lidar com aquela situação minimamente. Essa pessoa talvez esteja acompanhada, então essa pessoa vai nos orientar. Nós vamos estar ali disponíveis para isso, né? E algumas coisas precisam acontecer, a gente precisa vivenciar para a gente aprender como fazer, porque não tem uma regra, né? Apesar do CID ser o mesmo, né? O nome ali da deficiência é o mesmo. Cada pessoa tem a sua particularidade, não tem? Exatamente. E a gente se prende muito, né, à regra, né? Então, uma pessoa que tem deficiência física, ela vai precisar de rampa, vai precisar de elevador. E às vezes nem precisa do elevador, né? O espaço tem ali a parte térrea, às vezes é só mudar o evento para esse lugar térreo, não precisa ter grandes adaptações. Uma criança típica, a gente tem que ter uma sala de regulação, uma sala de apoio. Será que precisa? Ou será que se essa pessoa puder usar o fone, né, abafador, já ajuda ela? Se eu tiver uma caixinha sensorial para a pessoa mexer, às vezes, né, já é suficiente, não precisa ter a sala inteira. Auxilia essa regulação, né? A pessoa que tem a deficiência auditiva. Nossa, a gente precisa contratar, então, um intérprete de Libras para estar em todas as missas, em todas as celebrações. Não necessariamente. Né? Escute essa pessoa. Será que para ela não seria ideal ficar ali no banco mais à frente para ela fazer a leitura labial? Né? O padre, ao invés de botar ali a mão na frente, né, com o microfone, ele falar, né, com o microfone mais abaixo para ela conseguir fazer a leitura, né? Tem essas possibilidades. Então, a gente tem vários meios de adaptações simples. Né? Então, às vezes, a comunicação com o outro, que eu falo muito da comunicação porque é uma das maiores barreiras que a gente tem, tá? As pessoas, às vezes, pensam muito na infraestrutura, né? Não, tem que ter acesso, tem que ter rampa, tem que ser isso. Mas, cara, às vezes é um degrau que a pessoa consegue subir com a cadeira de rodas sozinha, né? Então, as pessoas se adaptam, né? O ideal é não ter, mas caso tenha, a gente consegue adaptar. Mas quando a gente fala da comunicação e principalmente da tecnologia, as pessoas acham que é tudo muito, nossa, é muito difícil. E não é, né? Então, às vezes, você ter um slide falando sobre aquele momento do que o padre está trazendo, né? A leitura, né, tá passando ali em slides, ao mesmo tempo que a pessoa tá lendo ali, né, a palavra, já ajuda, né? Então, são possibilidades muito simples e que a gente consegue fazer sem, né, esforços grandes ou questões financeiras gigantescas, né? Então, é só conversar, né? A proatividade ali. O que eu vejo das famílias nos relatos é muito mais assim, esse olhar de quem está preparando a missa,
né, de quem está ali na acolhendo, da brigada, dos ministros, enfim, vale muito mais do que o concreto. Porque eles se sentem assim, eu estou bem. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho quem chamar. Se eu quiser sentar aqui, vão me respeitar. Se meu filho quiser levantar, vão me respeitar. Se eu precisar ficar em pé, vão me respeitar. Se ele ficar mexendo no algo que vai regular ele, vão respeitar. Então, isso, né, já é... Se a gente conseguir fazer essa mudança de mostrar, você é bem-vindo aqui. Você tem lugar, você tem espaço aqui, né? Conta pra gente o que você precisa. Talvez hoje não tenha, mas na semana que vem a gente já pode organizar. Vale muito mais do que eu ficar pensando somente ou exclusivamente, né, em questões assim de investimento financeiro, materiais, enfim. Tem algumas coisas que sim vão ser importantes, mas a gente precisa primeiro, né, disponibilizar também esse sentimento de pertencimento, né? Sim, você é parte daqui. Né, tem um lugar para você aqui. Acho que isso já deixa assim eles... Uau, a gente é bem-vindo aqui, porque geralmente a conversa é outra, né? Os olhares são outros. Então, eu chegar nesse lugar, que me perguntaram se tá tudo bem, se eu preciso de alguma coisa, que talvez seja uma pergunta mínima, é ouro. Isso vale para a igreja, isso vale para os ambientes de trabalho. Isso vale para tudo. tudo, Pra né? vida, né? Eu gosto muito da sensibilização dessas pessoas, né, que estão na comunidade, que fazem parte de uma comunidade. Porque quando a gente fala desse pré-julgamento, é o que mais exclui as famílias, né, de dentro desses espaços. Então, acho que fazer esse movimento de trazer, olha, aqui temos acessibilidade, né, às vezes aqueles recadinhos paroquiais, né, que tem no início e no final da missa. Então, olha, se você é uma família que tem uma pessoa com deficiência, saiba que estamos preparados, né? Estamos dispostos a ajudar. Talvez a gente não tenha todas as adaptações necessárias, mas a gente está aqui, a gente está disposto. Então, converse conosco, venha para cá. A gente quer vocês aqui na missa, tragam sugestões, né? Então, às vezes a comunidade nem sabe que o bater palma pode trazer uma desregulação, né? Às vezes elas nem sabem que, poxa, a pessoa não está indo porque não tem um banheiro com a porta. O banheiro é adaptado, mas a porta não é, né? Então, às vezes é só a questão ali, poxa, não é um gasto exorbitante, né, para reformar aquela porta. Então, acho que isso é importante, a comunidade abrir as portas para a pessoa com deficiência e para os seus familiares. Porque se eles não falam, né, tipo, a ministra, o padre, ele tem essa sensibilização, mas não é trazido Com clareza, evidência. com clareza, né, falar sobre isso abertamente. Às A vezes a pessoa não gente vai fica saber. esperando que a pessoa vá atrás, né? Não, a gente espera que o PCD venha aqui e traga, que a mãe venha aqui e fale. Mas, poxa, a mãe já tá calejada. Já tem tanta luta, A né? gente já tá lutando tanto por espaços micros, né? Então, são tantas microagressões, que às vezes nem são micros, né? São Então, bem agressões macros. gigantescas. Então, eu acho que é importante a comunidade também trazer esse papel de corresponsabilidade em trazer esse processo de acessibilidade. Cuidar com o julgamento também. Puxando aqui um pouquinho, já que nós temos catequistas nos acompanhando, né? Eu vejo, às vezes, uma fala assim, mas aquela família não vem para a igreja, não participa da missa. Você já perguntou por que eles não vêm? Né? Porque pode ter N motivos que eles não venham. E daí eu sempre sugiro que os catequistas também sejam agentes de convite e assim até de possibilidades de como essa família pode participar. Porque não é incomum, pensando na questão do autismo, as famílias terem que fazer uma adaptação progressiva à missa. Então tem família que vai, fica 5 minutos e vai embora. E depois, na próxima vez, tenta ficar 10 e vai embora. E depois, sabe? Né? Ou busca, às vezes, um horário de missa, que a missa não seja tão tumultuada, né? Às vezes que tem mais idosos, que é um pouco mais silenciosa. A missa durante a semana, tenta ir numa novena primeiro. Então, assim, tem caminhos também, porque a gente vai... Aquela criança, aquele adolescente, ele vai passar também por um processo de se adaptar adaptação. a esse ambiente. Só que a gente também precisa mostrar para essa família que sim, é possível. E não tá errado ela passar por esse processo. Vai estar tudo bem se for isso que ele conseguir fazer nesse momento. Né? Então, a gente não ficar só na cobrança. Mas isso não acontece. Por que será? O que está impedindo isso de ser realizado? Né? Então, eu acho que é uma das questões importantes. Porque a gente costuma ser muito juiz, né? Olha, eu vou voltar nesse podcast depois, vou anotar tudo isso que vocês falaram. E eu peço que você também que está nos acompanhando, volte lá. E
leve para sua comunidade, para sua realidade, assim, porque não adianta a gente estar aqui conversando e falando se você também não pegou aí o X da questão e não coloca em prática. Então a gente vai fazer aquele intervalinho para tomar uma água, dar uma respiradinha e a gente volta já. Nós falamos até agora aqui de dicas práticas de como envolver as pessoas com deficiência na comunidade, no trabalho, de fazer com que eles sejam vistos e protagonistas nesses ambientes. Eu acredito que tivemos dicas maravilhosas, que eu também já estou aqui, olha, pensando como é que eu vou fazer também para poder ajudar a comunidade, poder ajudar também as pessoas que convivem comigo a ter esse olhar diferenciado e mais acolhedor. Né? Mas agora sim, a gente está meio que chegando no final da nossa conversa, que está maravilhosa, que eu acho que a gente pode continuar em outras oportunidades. Mas queria falar, antes disso, que você que está aí nos acompanhando, já sabe que pode ir no site do Centro de Defesa e baixar o material que a gente tem de apoio sobre esse episódio, com dados, com dicas de livros, de filmes e de outros materiais que você pode aprofundar esse tema. Mas também, assim, agradecer muito aos nossos parceiros, as pessoas que estão conosco desde o início até, assim, aquilo que vai ainda vir do Ecos de Proteção. E aqui eu quero citar o Centro de Defesa, claro que é o órgão que está ali pensando o Ecos de Proteção com outros parceiros, a PUC Paraná, o Farol 1817, aqui na pessoa da Sofia, do João, também a Rádio Lio, da América Latina, seguindo a América Latina, Rádio Amar e Servir, e também, esqueci de alguém, Diocese de São José dos Pinhais, que é a nossa super parceira. A gente está fazendo um mapeamento lá de prevenção de abusos assim no contexto eclesial. Então, a gente está conversando com catequistas, com pessoas de liderança e está também trazendo esse tema para ser debatido na Diocese. Então, é uma Diocese assim, que se abriu totalmente para essa possibilidade e a gente deixa aqui o nosso agradecimento. Ecos de Proteção é um projeto que fala de cuidado integral e defesa das crianças. Então, a gente fala de proteção. E as crianças com deficiência são até mais vulneráveis do que crianças sem deficiência. Então, assim, para a gente encerrar, vamos dar dicas de proteção. Porque, assim, a gente não falou muito disso, né? De crianças com deficiência, de como que a gente tem também esses índices de abuso que acontecem e tal. Como é que a gente pode também falar um pouquinho de proteção com esse olhar de esperança e sermos pessoas, assim, que olha, você que trabalha diretamente com as mães lá, como é que eu não sei nem como falar isso, mas como é que a gente pode fazer com que esses ambientes familiares, escolares, de trabalho, sejam ambientes de proteção? Olha, eu vi que aconteceu uma situação de agressão, de abuso, de alguma forma de abuso no ambiente de trabalho, com uma pessoa com deficiência, com uma criança com deficiência. Como é que eu posso agir diante disso? Não, é bem importante porque, pensando em crianças com deficiência, não é incomum ter uma dificuldade de comunicação. E isso traz um grande receio para as famílias, né, de levá-las, de deixá-las. Então, a possibilidade da gente dar sempre feedbacks para essas famílias, de trazer a família para junto, deixar a família entrar, né, de conhecer essa família, de fazer de fato essa escuta que foi mencionada, para a gente ouvir como é que estão as coisas em casa, quais são os desafios, e também possibilitar que a família tenha esse feedback de você, que você esteve com essa criança, como foi, como não foi. Algumas famílias vão querer estar junto em um momento inicial, e tudo bem, porque, de novo, é um processo, é uma etapa, porque justamente há um receio por conta da não comunicação, muitas vezes, e da ingenuidade. Né? E isso eu não vou ter só em crianças, eu vou ter nos adolescentes também, né? Então, as curiosidades dos adolescentes, né? O não saber, às vezes, dizer não, o que é certo, o que é errado. Então, nós, enquanto adultos, né, precisamos ensinar, não só a abafar, né, mas trazer, às vezes, alguma questão que a gente percebe como orientação, né, e, se necessário, chamar a família, fazer, né, algum movimento mais sério, uma denúncia, enfim, né, é importante. Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de proteção, mas se a gente eximir o nosso caminho, a gente vai ser a favor de outras situações, né, não protetivas. E a gente quer proteger o desenvolvimento.
né? Então, a gente ouvir, validar, acolher, orientar. Se essa pessoa não consegue entender da forma que eu falo, eu vou buscar outra estratégia, eu vou buscar desenho, eu vou buscar apoio visual. Enfim, tem estratégias. A questão é eu não ficar, não é impune a palavra, mas eu não ficar isenta, né, desse movimento. E fazer essa aliança com a família, eu acho muito importante. A gente se torna pessoa de confiança, né? Sim. Nesses ambientes. Então, acho que a gente gosta de falar muito isso no grupo, na campanha Defenda-se, que eu acho que vocês conhecem. Se não conhecem, vale a pena conhecer. Campanha Defenda-se aí no YouTube, procure saber. No site do Centro de Defesa também tem, viu, gente? Então, a campanha Defenda-se, a gente fala muito, olha, seja um adulto de confiança, que a criança ou a pessoa que está ali mais vulnerável perto de você, chegue com você e possa compartilhar o que ela está vivendo. Mas o nosso objetivo também é a prevenção. Então, Denise, o que você recomenda nesses casos, assim, no ambiente de trabalho, que é onde você está inserida ali? Eu acho que o primeiro passo é a gente prestar atenção nos sinais, né? As pessoas dão sinais de que algo está errado. Então, às vezes, ali aquela criança, aquele adolescente, ou o adulto mesmo, né? O adulto também tem muito essa ingenuidade, né? Então, é uma pessoa que é mais fácil de manipular, infelizmente, né? Então, prestar atenção nos sinais, né? Uma pessoa que tinha uma rotina, tinha um jeitinho de viver e ela acaba ficando mais estressada, acaba ficando mais fechada, mais reclusa, isso já é um sinal de alerta, né? Então, pais, comunidade, colegas, prestem atenção nesses pequenos sinais, né? Então, a pessoa se desregula muito fácil, né? A pessoa com deficiência passa a se excluir, né? Porque o bullying ainda ele é muito presente também, né? Que é uma forma de abuso também. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar da proteção. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, muitas delas normalizam o capacitismo, né? A gente acabou não mencionando tanto o capacitismo aqui hoje, mas o capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência e dentro do capacitismo tem o capacitismo recreativo, que é muito comum acontecer, né? Então, aquelas piadas de mau gosto, aquelas brincadeiras e que isso vai ficando para a pessoa. E para a pessoa não se sentir excluída, o que ela faz? Ela aceita aquela brincadeira de mau gosto, ela aceita, né, aquela a zoação ali com a condição dela, com a deficiência. Então, é a torta, é a sem braço, né? E lá vem o mudinho, lá vem o ceguinho. Então, existem muitas questões quanto a essa que a gente precisa lidar. E nós, né, como pessoas que somos ativas contra o capacitismo, a gente precisa sinalizar quando isso estiver acontecendo, né? Então, o colega fez, né, um comentário que foi capacitista. Pontue ele que está sendo capacitista. Olha, isso é crime, isso não é legal. Poxa, a pessoa pode se sentir mal. Mas ele dá risada, ele brinca. Sim, mas isso não é só sobre o indivíduo, é sobre um coletivo de pessoas com deficiência. Porque a partir do momento que a gente é permissivo com uma brincadeira, a gente está dando o aval para que isso seja feito com outras pessoas também. E outras pessoas podem se incomodar com aquele tipo de comentário, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso. Quando a gente fala de abusos, e aí falando, né, de violência doméstica ou até mesmo abuso sexual ou psicológico, a gente também precisa olhar para esses sinais que aquele colaborador ou aquela criança, adolescente também nos dá, né? Então, provavelmente ela vai deixar de ser comunicativa. E quando eu falo da comunicação, às vezes não é oral, né? Então, uma criança que geralmente brincava mais, conseguia ficar num ambiente com outras crianças ou até mesmo com adultos, ela passa a se excluir. Ela passa a desregular, ficar com medo, né? Então, ela passa a querer brincar sozinha, ela passa a querer comer sozinha. Então, isso já é um sinal que pode estar acontecendo algo dentro de casa ou algo com, né, alguém próximo ali, né? A gente sabe que a maioria dos abusos são de pessoas que são parentes, né, em casa. É um tio, um avô, né, um primo, então é dentro de casa. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais. E caso, né, tenha esse tipo de evidência, acionar, né, as competências necessárias, né? Seja denúncia pela polícia, Instituto da Criança. Aqui dentro do grupo a gente tem o canal direto de denúncia, temos o canal do Programa Incluir, que eu sou responsável, então podem me acionar também, que aí a gente aciona, né, as divergências ali necessárias. Então,
eu acho que é importante a gente sempre estar atento, né? A escuta ativa e o olhar também, né? De observar e estar sempre em alerta. Porque, infelizmente, essas crianças são mais vulneráveis, então a gente precisa ter um estado de alerta muito maior. Olha, eu acho que vocês, assim, abriram um buraco no pensamento da gente, assim, e que dá muita esperança. Ter pessoas como vocês, que a gente pode contar, a gente pode chegar numa mesa, falar, compartilhar a experiência de vocês e trazer esperança para quem está nos acompanhando. Então, assim, olha, você anotou tudo que a gente conversou aqui, volta lá o videozinho e anota tudo, porque é importantíssimo a gente saber que tem canais e que tem pessoas disponíveis para nos escutar, né? Então, o Centro de Defesa também você acompanha aí no nosso site, a gente tem os canais. Quando você está no ambiente eclesial também tem um protocolo até chegar nessa parte da denúncia. Então, se você é da sua diocese e a sua diocese não tem ainda uma rede de proteção, seja aquela pessoa que vai correr atrás e se informar e saber para implantar essa rede de proteção na comunidade. Então, assim, o Ecos de Proteção, ele nasce com esse intuito. Sua diocese, sua igreja não tem um protocolo, não tem uma rede, não tem pessoas de confiança que estão ali disponíveis sempre para ser essa escuta, sabe, ativa. Então, a gente quer despertar isso nas pessoas. Eu acredito que a presença de vocês hoje aqui fez muito isso. Assim, então, para a gente encerrar, vou pedir que vocês deixem uma mensagem final. Então, se a gente começou falando de esperança, eu trouxe a imagem da ponte, né? Então, acho que hoje a nossa fala, eu espero que chegue, né, como oportunidade das pessoas também contribuírem para a formação das pontes, né, em suas comunidades, em suas relações, no trabalho, na escola, enfim, né, que fique aí o convite para perceber que é possível, que há formas que às vezes é mais simples do que parece, e que sim faz a diferença, né? Então, eu acho que a grande mensagem é que você seja também um agente de esperança, né? Que você possa contribuir um pouquinho com essa ponte, com o que você puder dar, né? Com a sua habilidade, escutando, ouvindo, sinalizando caminhos, compartilhando a sua história, fazendo convites, simplesmente dando um sorriso e dizendo que bom que você está aqui comigo também. Porque se a gente tiver mais pessoas multiplicando essas pontes, nossa, a gente vai ter muitos caminhos aí abertos, tantas potencialidades, com certeza vai melhorar a saúde mental, a gente vai aumentar a rede de proteção, então, das pessoas e das famílias, né? E espero, né, que chegue a nossa conversa, chegue a vocês com essa oportunidade. Eu acho que o meu recado é uma frase bem usual, assim, do meu dia a dia, que é: diversidade é ser convidado para festa, inclusão é ser convidado para dançar, né? Então, acho que é trazer esse processo, né, das pessoas trazerem esse olhar de, olha, não é só ter o PCD ali, né, é ouvir da voz, né? Então, dê a chance dele protagonizar a própria vida, né? Quebra esses estigmas do capacitismo, esse tabu de que a pessoa com deficiência não pode, não consegue, que aquele lugar não dá para colocar uma pessoa com deficiência. Então, acho que ter essa escutativa e essa empatia é o principal, que aí o resto a gente vai construindo essas pontes e fazendo acontecer. Eu estou muito feliz com essa conversa, muito mesmo, assim. Vocês, assim, me deixaram muito esperançosa de que eu posso também ser essa pessoa, sabe? Que faz a diferença. Com certeza. E eu agradeço a presença de vocês, agradeço, assim, demais essa conversa. Agradeço o Farol pela nossa parceria, Sofia, João, as pessoas que estão nos acompanhando e também todos os nossos parceiros. A gente vai colocando aí durante o episódio ali os nossos parceiros, mas a gente tem a PUC Paraná, que está com a gente nesse projeto, Diocese de São José dos Pinhais, Rádio Amar e Servir, Rádio Lio e também o Centro de Defesa Marista da Infância, que é o local e o órgão à frente de missão do Grupo Marista que está levando o projeto Ecos de Proteção para frente. Não posso esquecer também do Núcleo Lux Mundi, que é nosso parceiro junto à CNBB nesse projeto. Então, a gente fica muito feliz de poder contar com pessoas que querem também que o cuidado integral e a defesa das infâncias chegue a muitos lugares. A gente se encontra no nosso próximo episódio e eu espero você para uma conversa também muito especial para falar de um outro tema. Não se esqueça de baixar nossos materiais e compartilhar essa conversa com a sua comunidade. Até breve!
Você pensa que acabou, mas ainda não acabou. Nós recebemos a fala do Dom Ricardo Reppers, que com certeza você sabe quem é. Se você não sabe quem é, você vai conhecer agora. E ele deixou um recado para esse nosso episódio sobre as pessoas com deficiência, que nós gravamos com muita maestria junto com as nossas convidadas. E o Dom Ricardo vem nos ajudar também a refletir sobre o pensamento da igreja e as pessoas com deficiência. Então, convido você a ouvir, a acompanhar, rever o episódio completo e compartilhar com muita gente, que com certeza vai fazer muito bem para todas as pessoas aí da sua comunidade. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos vivendo com alegria o ano jubilar. Jubileu da esperança que traz aos nossos corações esta dinâmica em toda a igreja de reconhecer que pela encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso coração se enche de esperança cada vez mais ao olharmos no próprio Deus que se fez presente entre nós. E se fez presente pequeno, simples. Esta é a nossa alegria. Eu sou Dom Ricardo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e também secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E venho dizer aqui este breve recado, mas de todo o meu coração. As pessoas com deficiência têm na igreja um lugar muito especial. Nós chamamos costumeiramente que são os prediletos do Senhor. E por isso, ao celebrarmos o jubileu das pessoas com deficiência, estamos celebrando o jubileu dos prediletos do Senhor. Porque o Senhor veio na sua simplicidade como uma criança, e este cuidado que nós temos que ter com as nossas gerações, desde o ventre materno da concepção, é o cuidado que este ano jubilar também nos chama e nos compromete. Cuidar com as famílias que têm pessoas com deficiência para que acolham e acompanhem com amor, zelo e responsabilidade os seus filhos, na vulnerabilidade e na diferença de cada um. Cuidar das nossas comunidades eclesiais para que tenham acessibilidade, tenham espaços seguros e tenham consciência da gradualidade de cada uma das deficiências, respondendo às necessidades que cada pessoa com deficiência tem. E, acima de tudo, um cuidado e um zelo na sociedade, para que nós, como igreja, possamos ajudar a sociedade a não ter preconceitos com as pessoas com deficiência e a acolhê-las de todo o coração com políticas públicas que sejam de proteção e cuidado permanente nas nossas cidades. Portanto, celebrar o ano jubilar é isso, é reconhecer que as pessoas com deficiência são os prediletos do Senhor, porque o Senhor ama a todos, mas ama aqueles mais vulneráveis que precisam da nossa atenção de maneira especial. Que sejamos capazes de dar às pessoas com deficiência o amor que elas merecem, o carinho e a proteção que lhes são necessárias, mas, acima de tudo, o respeito pelas suas diferenças. E que todos saibamos que a dignidade foi dada por Deus a todos na mesma gradualidade. Todos somos dignos do amor de Deus. Obrigado pela oportunidade e que este ano jubilar seja para nós um momento de esperança no cuidado de todas as pessoas com deficiência.